Olha, o último relatório da TSMC não foi só mais um relatório com números. Foi, na verdade, um verdadeiro terremoto que sacudiu a indústria de tecnologia inteira. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e destrinchar essa apresentação para entender como essa gigante dos semicondutores está apostando o futuro dela e, quem sabe o nosso também, na inteligência artificial. Vamos começar com um número que, sinceramente, já conta boa parte da história: 122 bilhões de dólares. Essa foi a receita anual da TSMC no último ano fiscal. É um recorde histórico, um crescimento massivo de quase 36% em relação ao ano anterior. É um número realmente absurdo. Mas acredite, a história fica ainda melhor. A TSMC não só atingiu as expectativas, ela simplesmente pulverizou todas elas. Dá uma olhada aqui na tabela. Em todas as métricas mais importantes, receita, lucro, margem, a empresa foi muito além do que os analistas mais otimistas esperavam. Eles basicamente redefiniram o que era possível. Tá, mas a pergunta que fica é: de onde vem essa força toda? A resposta, na verdade, é bem simples e direta. A demanda global é explosiva por inteligência artificial. Bora mergulhar nos números para entender exatamente como isso funciona na prática. Esse gráfico aqui mostra a base do domínio da TSMC. No último ano, 74% da receita de wafers, que são aquelas fatias de silício onde os chips são fabricados, veio das tecnologias mais avançadas. E são justamente essas que a IA precisa. E o mais impressionante, olha só essa fatia. O processo de 3 nanômetros, o mais moderno de todos, já responde por quase 1/4 de todo o faturamento da empresa. E é aqui que a gente conecta a tecnologia com o uso real dela. O segmento de HPC, ou computação de alto desempenho, que é onde entram os superprocessadores de IA usados nos data centers, se tornou o principal motor da empresa. Ele já representa 58% da receita total e cresceu, pasmem, 48% em apenas um ano. E para quem ainda acha que isso é só uma bolha, uma moda passageira, o próprio CEO da TSMC, o C.C. Wei, foi a campo para tirar a prova. Ele disse que visitou pessoalmente os clientes, os gigantes da nuvem, e saiu de lá convencido de que a IA não é uma promessa futura. É uma realidade que já está gerando lucro de verdade para todo mundo. E isso nos leva então ao coração da nossa análise de hoje. A TSMC não está só sentada nos louros, aproveitando o momento. Pelo contrário, ela está usando todo esse sucesso para fazer um investimento sem precedentes e garantir o seu domínio nas próximas décadas. Dá uma olhada neste gráfico. O salto no investimento de capital, o CAPEX, é simplesmente vertiginoso. A gente está falando de sair de 41 bilhões no último ano para uma projeção de até 56 bilhões de dólares no próximo. E o ponto crucial é o seguinte: essa grana toda que está sendo gasta hoje é para construir a capacidade de produção que a empresa vai precisar lá em 2028 e depois. É uma aposta de longo prazo. E não pensem que esse dinheiro todo está ficando em um lugar só. Esse investimento massivo está sendo espalhado pelo mundo. Novas fábricas super modernas estão sendo construídas nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, criando uma rede mundial de manufatura avançada. E é todo esse capital que está bancando a próxima fronteira da tecnologia. O processo de 2 nanômetros, por exemplo, já está entrando em produção. E as versões ainda mais avançadas, como a N2 e a A16, já têm data marcada para começar a produção em massa no segundo semestre de 2026. Ou seja, eles estão garantindo que vão continuar na frente por muitos e muitos anos. Bom, o cenário parece perfeito, né? Mas a gente sabe que uma aposta dessa magnitude, com tanto dinheiro envolvido, nunca vem sem riscos. Então é fundamental a gente se perguntar: o que é que pode dar errado no meio desse caminho? Vamos dar uma olhada agora nos principais desafios e, digamos, nos ventos contrários que a própria TSMC admite que existem e que estão no radar dela. Esse slide aqui mostra a matriz de riscos da própria empresa. E olha, 2 linhas saltam aos olhos de cara. Primeiro, uma possível freada na demanda por IA, que teria um impacto muito alto. E segundo, o risco geopolítico em Taiwan, que apesar de ter baixa probabilidade, se acontecesse, teria um impacto simplesmente catastrófico. Traduzindo isso em miúdos, os riscos mais concretos são basicamente 3. Primeiro, as margens de lucro podem diminuir, porque operar fora de Taiwan é mais caro. Segundo, existe a possibilidade de a demanda por IA não crescer no ritmo maluco que a gente está vendo agora. E terceiro, as tensões geopolíticas que sempre rondam a ilha. Certo, então como uma empresa se protege de riscos tão gigantescos? A resposta da TSMC é simples: uma verdadeira fortaleza financeira.
construída com muito cuidado ao longo de décadas. E aqui está a grande muralha dessa fortaleza: 98 bilhões de dólares. Esse é o valor que a TSMC tinha em caixa e títulos no final de 2025. É esse tesouro de guerra que permite à empresa fazer uma aposta tão audaciosa e, mesmo assim, ter uma rede de segurança gigantesca. Só que um investimento tão pesado, claro, tem um custo. Este gráfico mostra que o fluxo de caixa livre, que é o dinheiro que sobra depois de todas as despesas e investimentos, deve cair um pouco no próximo ano. Mas, muita atenção aqui, essa queda é totalmente intencional e estratégica. É um sacrifício de curto prazo para garantir um ganho gigantesco lá na frente. E o mais impressionante de tudo é a disciplina. Mesmo no cenário base, onde o fluxo de caixa fica mais apertado, ele foi projetado para cobrir, quase que na vírgula, os dividendos prometidos aos acionistas. É uma jogada de mestre, uma engenharia financeira notável. O resultado final de tudo isso é o seguinte: a TSMC tem mais de 70 bilhões de dólares em caixa líquido. Em outras palavras, ela poderia pagar hoje toda a sua dívida e ainda sobraria essa fortuna toda. É uma posição de solidez financeira que é raríssima numa indústria que exige tanto capital. Bom, agora vamos conectar todos esses pontos para tentar entender o que a história da TSMC pode significar para o mercado e para o futuro da tecnologia como um todo. O mercado financeiro, pelo visto, não tem a menor dúvida. As ações da empresa dispararam mais de 80% só no último ano. O consenso geral entre os analistas é de compra forte e os preços-alvos para as ações não param de ser revisados para cima. E toda essa euforia fez o mercado começar a usar um termo novo: gigaciclo. A ideia é que a gente não está vendo só mais um ciclo normal de alta e baixa do mercado de chips. O que a gente estaria vendo é uma transformação fundamental, que vai durar muitos anos, em toda a computação global. E o motor disso tudo é a inteligência artificial. Isso nos deixa com a grande pergunta final. Depois de analisar todos esses dados, dos lucros recordes até essa aposta multibilionária no futuro, fica a questão no ar. Será que a gente está testemunhando em tempo real o nascimento de uma nova era da tecnologia? O tal do gigaciclo da IA, com a TSMC posicionada bem no epicentro de tudo? A aposta, como vimos, já está feita.